Gráfico de uma função quadrática, página 107 do nosso livro didático. Então, o gráfico de uma função quadrática sempre vai ser uma parábola. E nós calculamos, e nós esboçamos esse gráfico, né? É bem parecido, é similar ao que nós fizemos com uma função afim, né? Então nós colocamos x, né? Aí colocamos aqui a função, digamos que a função x seja x ao quadrado, né? F de x igual a x ao quadrado, né? No lugar de f de x a gente poderia colocar y igual a x ao quadrado, né? Porque essa função, né? Quando a gente aplica aqui, coloca o menos 3 aqui dentro, né? Ela vai gerar o y como tendo o valor igual a 9, né? Então, nós fazemos os cálculos, né? Aí substituímos o menos 3 no lugar do x, aí fica menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado seria menos 3 vezes menos 3, que dá 9, né? Aí nós íamos atribuir valores de x, né? Como nós fizemos similarmente ao gráfico da função afim. E íamos encontrando os valores de y. Aí, nesse canto aqui, nós colocaríamos o par ordenado, né? Então, menos 3. E o valor que nós encontramos, que foi 9. Menos 2 e 4. Menos 1 e 1. 0 e 0. 1 e 1. 2 e 4. 3 e 9. E depois, nós desenhamos o plano cartesiano, né? X e y. E vamos marcar os pontos, né? Menos 3 e 9. Então, venho aqui menos 3 e associo com o 9. Marco aqui o ponto. Depois, menos 2 e 4. Menos 2 aqui o x. Sempre a primeira coordenada é a do x. Menos 2 e 4. Depois, menos 1 e 1. Aqui. 0 e 0. Depois, 1 e 1, não é? 2 e 4 e 3 e 9. Isso era a gente ligar os pontos, né? Que formaria uma parábola. O ponto onde o gráfico muda o sentido, né? Ele vem descendo, aí chegou nesse ponto aqui, ele começa a subir. Então, a partir depois desse ponto aqui, o gráfico começa a subir. Então, esse ponto aqui, onde começa a mudar o sentido do gráfico, é chamado de vértice da parábola. É interessante quando for esboçar o gráfico da função, nós vamos atribuindo os valores para x, né? Então, digamos que eu comece a atribuir, né? E o gráfico só está dando 3 pontos aqui. Eu estou vendo que esses 3 pontos não está fazendo a curva. Então, o interessante é calcular mais pontos de modo que a curva apareça, né? Que é para ficar parecido com a parábola. Os coeficientes de uma função quadrática, né? Se nós analisarmos os coeficientes de uma função quadrática, né? Obtemos informações que nos auxiliam a esboçar o gráfico, né? Se tivermos esboçando o gráfico, né, nós temos, a partir dessas informações, temos certeza se estamos fazendo corretamente o processo, né, de esboçar o gráfico. Então, sempre que, né, o termo que acompanha o x ao quadrado é o a, né, o coeficiente a, o b é o termo que acompanha o x, né, e o termo independente é o c. Então, sempre que o coeficiente a, né, for maior que 0, o gráfico vai possuir essa concavidade voltada para cima. Então, sempre que o a for maior que 0, a concavidade é voltada para cima.
O A aqui nesse caso, que não aparece, é porque é um 1, né? Então, não tem sinal de menos. Se tivesse sinal de menos aqui, seria menos 1. Como não tem, é 1 positivo. Se ele é positivo, né? O A é maior que 0, então a concavidade é voltada para cima. Nesse outro caso aqui, o A é menos 2, ou seja, é menor que 0. Quando o A é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo, né? Então, né, sempre que o A for maior que 0, concavidade voltada para cima. A menor que 0, concavidade voltada para baixo. A partir do coeficiente A, também, nós podemos obter informações a respeito da abertura da parábola, né? Então, se não, né? Quanto menor for o valor absoluto de A, ou seja, aqui o valor absoluto é o valor dele em módulo, né? Digamos, porque aí não vai fazer diferença aí dela ser positivo ou negativo. O A ser positivo ou negativo vai só determinar se a concavidade é voltada para baixo ou para cima, né? Então, se nós pegarmos o módulo de A, se o módulo quanto menor for o valor do módulo de A, né, então maior será a abertura, né? Tipo, o valor absoluto de A quanto menor, né, maior será a abertura, né? Nós observarmos aqui, né? Ó, aqui o A vale 8, né? O módulo de A vale 8, é bem fechadinho. Aqui já vale quem? Que já vale 1, né? Já é mais aberta. Essa outra daqui, aqui, tá aqui, vale 4, né? Então, ó, aqui já vale 1/4. Olha como já está aberta, né? Ó, a cavidade já está bem aberta. Aqui é 1/16, olha, está bem aberta ainda. Está mais aberta ainda o gráfico. Então, quanto menor for o valor absoluto do coeficiente A, então maior a abertura. Em relação ao coeficiente B, né? O coeficiente B, né, indica se a parábola intersecta o eixo Y, né, no ramo crescente ou decrescente. Ou seja, né, aqui é o ramo crescente, né, que quando eu vou deslocando aqui o X para a direita, né, o gráfico vai subindo até esse ponto aqui, mais ou menos, né? E a partir daqui, quando eu vou deslocando, ele vai crescendo, né? Então, mas ele tocou o gráfico aqui nesse lado aqui, onde a função está crescendo. Ou poderia tocar nesse gráfico aqui, onde ela está decrescente, né? Que aqui seriam duas funções, né? Então, isso funciona da seguinte forma. Se o B for maior que 0, o B é o termo que acompanha o X, que aqui é o 3, ele vai intersectar o eixo Y no ramo crescente, ou seja, na parte que o gráfico está crescendo. Se o B aqui, que é menor do que 0, ele vai tocar, o gráfico toca o eixo Y no ramo decrescente, ou seja, quando o gráfico está decaindo. À medida que o X aumenta, o Y diminui. E se o B for igual a 0, que é no caso aqui, né, que não aparece o termo que acompanha o X, quando não aparece é porque o termo é 0, né? Então,
vai tocar, o gráfico toca o eixo Y aqui no vértice, né, que é onde o ponto onde o gráfico começa a mudar o sentido. Que aqui estariam os possíveis gráficos, né? Se o B for maior que 0, né? Ó, porque se o A for negativo, né, dependendo do A, o gráfico pode ser assim ou assim. Mas se o B for maior que 0, sempre vai tocar no eixo do Y, no ramo crescente. Olha, aqui esse pedaço está crescente, aqui esse pedaço está crescente. Se o B for menor que 0, né, o gráfico pode ser assim ou assim, né? Se o A maior que 0 ou menor que 0. Aí se o B for menor que 0, né, vai tocar o eixo Y no ramo decrescente, ou seja, ó, tá decrescendo aqui esse pedaço, tá decrescendo aqui esse pedaço. Se o B for igual a 0, né, aí o A, dependendo do A, o gráfico poderia ser com concavidade voltada para cima ou para baixo. Se o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se for negativo, a concavidade é voltada para baixo, né? E se o B for igual a 0, né, é porque o gráfico vai tocar o eixo Y aqui no vértice da função, né, que é o ponto onde o gráfico começa a mudar de sentido, independente do A. Mas olha, se o A for positivo, né, o gráfico vai ter concavidade voltada para cima, e o vértice é quem vai tocar aqui no eixo Y. Se o A for menor que 0, o gráfico tem a concavidade voltada para baixo, mas o Y será cortado aqui mesmo no ponto do vértice da parábola, do vértice da função. Em relação ao coeficiente C, né? Então, o coeficiente C, né, é o termo independente, né? Digamos que aqui tivéssemos a função, né, o coeficiente C é o termo independente, que seria 5, né? Então, em uma função quadrática, né, o termo independente C o gráfico vai intersectar sempre o Y nesse ponto, né? Porque o gráfico vai passar no ponto que tem coordenadas 0 e C, né? Porque o C aqui não é o 5, então seria 0 e 5. O X vai ser 0 e vai tocar no Y igual a 5, né? Ó, porque esse seria o gráfico da função, né? Então, estaria tocando aqui. E quais as coordenadas desse ponto? O X seria 0 e o Y seria C. Então, 0 e 5. Isso é fácil da gente ver aqui nesse lembretezinho aqui. Porque nós temos a função é desse tipo, né? Ax ao quadrado, f de x é igual a x quadrado mais bx mais c, né? Então, se o x for 0, teríamos que a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Só que 0 ao quadrado é 0 e a vezes 0, 0. Então a gente não precisa colocar. B vezes 0, 0. Não precisamos colocar. Então íamos ficar só com c. Então o f de 0 é igual a c. Então por isso que eu digo que o coeficiente c, né, se nós analisarmos, é o ponto onde intersecta o eixo Y, né, que possui coordenadas, né, 0, né, e C, que é o 5. Aqui nesse caso dessa função aqui em específico.